Olá, seja bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias e nesse episódio vamos falar sobre o fator integrante. No episódio anterior nós vimos as equações exatas. Entretanto, nem todas as equações são exatas. Considerando a equação m de x e y dx mais n de x e y dy igual a zero, uma equação que não seja exata, diremos que a função i é um fator integrante dessa equação se a equação im dx mais in dy igual a zero for uma equação exata. Por exemplo, vamos olhar aqui para a equação y dx menos x dy igual a zero. Sem dificuldade, você consegue determinar que essa equação não é exata. Multiplicando essa equação por menos 1x ao quadrado, aqui fica menos y dividido por x ao quadrado, e aqui eu posso simplificar para ficar mais 1 sobre x dy igual a zero. Chamando menos y dividido por x ao quadrado de m e 1 sobre x de n, a derivada de m em relação a y é menos 1 sobre x ao quadrado, que é igual à derivada de n em relação a x, tornando então a equação exata. E assim, a função I1 de x e y, dada por menos 1 sobre x ao quadrado, é um fator integrante dessa equação. Mas se eu pegasse a mesma equação e multiplicasse ambos os membros por menos 1 dividido por x, nós teríamos menos 1 sobre x dx mais 1 sobre y dy igual a zero. A derivada de menos 1 sobre x em relação a y é zero, assim como a derivada de 1 sobre y em relação a x. Então, novamente, obtivemos uma equação exata. Por isso, a função I2 de x e y dada por menos 1 dividido por x é outro fator integrante da equação. Como se vê, uma mesma equação pode admitir mais de um fator integrante. Nosso objetivo agora será tentar obter fatores integrantes. Então vamos considerar I um fator integrante da equação m dx mais n dy igual a zero. Então, por definição, im dx mais in dy igual a zero é uma equação exata. Pelo teorema do episódio anterior, isso equivale a dizer que a derivada parcial de im em relação a y é igual à derivada parcial de in em relação a x. Vamos então abrir essas derivadas do produto. Derivada parcial de em relação a y, m, mais i derivada parcial de m em relação a y, igual a derivada parcial de em relação a x, n, mais e derivada parcial de n em relação a x. Lembre-se que estamos tentando calcular a função i. Só que nesse caso, nós estamos com uma equação diferencial parcial. Como já dissemos desde o primeiro episódio do curso, nós não trataremos esse tipo de equação. Por isso, vamos fazer a seguinte restrição em relação à função i. Digamos que ela seja uma função que dependa apenas de x. Então, a equação anterior fica derivada parcial de i em relação a y, que vai dar zero, porque se depende apenas de x, não tem y, e aí a derivada seria de uma constante. Então, essa primeira parcela se anula, mais i, derivada parcial de m em relação a y, igual, aqui eu vou trocar o derrom da derivada parcial por d, já que eu tenho uma função de uma única variável x. Então, dy dx, n, e aqui, derrom n, derrom x multiplicado por i. E esse termo eu vou passar para o primeiro membro e colocar em evidência com o que já está lá. Então, i multiplicado por derivada de m em relação a y, menos derivada de n em relação a x, é igual a dy dx, n. Ou ainda dii igual a 1 sobre n vezes a diferença das derivadas parciais dx.
ficando então uma equação com as variáveis separadas. Integrando em ambos os termos, dá log natural do i de x e a integral de 1 sobre n vezes a subtração das derivadas de x. Agora é só aplicar a definição de logaritmo para determinar o i de x, que será e elevado à integral de h de x dx, onde h é 1 sobre n vezes a diferença das derivadas parciais, obtendo assim um fator integrante para a equação m dx mais n dy igual a zero. Exemplo 5.2. Vamos resolver a equação y' igual a 2y menos x. Vamos começar fazendo dy dx. Agora eu passo o dx para o outro lado. E arrumando mais um pouco, dá 2y menos x dx menos dy igual a zero. O m será o 2y menos x e o n será menos 1. Derivada parcial de m em relação a y será 2x. E a derivada parcial de n em relação a x é zero. Então, nós temos aqui uma equação que não é exata. Calculando o fator integrante, usando a ideia do raciocínio anterior, eu tenho 1 sobre n, o n é menos 1, está aqui. Derivada de m é 2x e a derivada de n é zero. Então, 2x menos 0, simplificando, dá menos 2x. E agora eu faço e elevado à integral de menos 2x dx, o que dá e elevado a menos x ao quadrado, e esse é o nosso fator integrante. Multiplicando esse fator na equação, fica e elevado a menos x ao quadrado, multiplicado por 2y menos x dx, menos e elevado a menos x ao quadrado dy igual a zero. Agora vamos chamar de p e elevado a menos x ao quadrado 2y menos x, e o que vai ser menos e elevado a menos x ao quadrado. Pois bem, a derivada parcial de p em relação a y, e elevado a menos x ao quadrado é considerado como constante conserva, derivando aqui dentro do parêntese, fica 2x menos 0, ou seja, 2x e elevado a menos x ao quadrado, que é a mesma da derivada de q em relação a x. Então, agora a equação é exata e a gente pode aplicar o método visto no episódio anterior. Como a expressão de q me parece ser mais simples que a expressão de p, eu vou começar com dρf dρy igual a q. Então, dρf é igual a menos e elevado a menos x ao quadrado dρy, e integrando ambos os membros, fica f de x e y igual a menos e elevado a menos x ao quadrado mais g de x. Lembrando, eu integrei em relação a y, a constante de integração é ou um número real ou uma função que dependa apenas de x. E agora eu derivo essa expressão em relação a x e igualo a p. Menos y e elevado a menos x ao quadrado, aqui eu indiquei a derivada, mais g' de x, e aqui eu substituí a função p. A derivada de menos x ao quadrado é 2x, e multiplicando e elevado a menos x ao quadrado com 2xy, aqui do outro lado da equação, vai aparecer o mesmo termo que aparece no primeiro membro. Então, cancela, e aí fica apenas g' de x igual a menos e elevado a menos x ao quadrado. Fazendo a integração, nós temos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Agora podemos construir a solução. F de x e y igual a c, ou seja, menos y e elevado a menos x ao quadrado mais e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 é igual a c. Multiplicando essa igualdade por menos e elevado a x ao quadrado e isolando y, chegamos a y igual a c e elevado a x ao quadrado mais meio. Exemplo 5.3, resolver a equação 3x ao quadrado y mais 2y
mais y ao cubo dx mais x ao quadrado mais y ao quadrado dy igual a zero. Observe que essa equação é a mesma equação do exemplo 4.4 que finalizou o episódio anterior, onde nós vimos que ela não era uma equação exata. Pois bem, vamos tentar um fator integrante que dependa apenas de x. Então, estão aqui as suas derivadas e vamos substituir na fórmula que deduzimos. Fica 3x ao quadrado mais 2x mais x ao quadrado da derivada de m menos 2x da derivada de n dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o n. Simplificando vai dar 3. Observe que o nosso h aqui, ele é uma função constante, não tem problema. O que não pode acontecer é depender de y. Então, i de x é e elevado à integral de 3 dx, que dá e elevado a 3x, e esse é o nosso fator integrante. Multiplicando aqui na equação, fica e elevado a 3x, 3x ao quadrado y, mais 2xy, mais y ao cubo dx, mais e elevado a 3x, x ao quadrado, mais y ao quadrado dy, igual a zero. Aí vamos chamar o primeiro termo de p e o segundo termo de q. O primeiro termo é o que está do lado do dx, o segundo termo é o que está do lado do dy, e derivar p em relação a y. E elevado a 3x é considerado como constante, eu conservei. Derivada de 3x ao quadrado y é 3x ao quadrado. Derivada de 2y é 2x. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, que é a mesma da derivada de q em relação a x. Com um detalhe, aqui em q nós temos a derivada do produto. Temos então uma equação que é exata. Novamente, a expressão de q me parece mais simples que a expressão de p. Então eu vou fazer dρf dρy igual a q. E integrar membro a membro a equação dρf igual a x ao quadrado e elevado a 3x mais y ao quadrado e elevado a 3x dρy. Isso nos dá f de x e y igual a x ao quadrado y elevado a 3x mais y ao cubo sobre 3 elevado a 3x mais a constante g de x. Entrando agora com a outra equação, eu tenho que derivar f em relação a x e igualar com a p. Então, 2y elevado a 3x mais 3x ao quadrado elevado a 3x mais y ao cubo elevado a 3x mais g' e aqui a função p. No primeiro membro, nós temos 2y elevado a 3x, que aparece aqui no segundo membro quando a gente multiplica a exponencial pelo termo do meio dentro do parêntese. Além disso, temos 3x ao quadrado y elevado a 3x, que aparece no segundo membro quando a gente multiplica a exponencial pela primeira parcela, e também y ao cubo elevado a 3x, que aparece no segundo membro quando a gente multiplica a exponencial pela última parcela dentro do parêntese. Então essa igualdade simplifica para g' de x igual a zero. Daí o g de x é igual a uma constante C1. Construindo a solução, fica x ao quadrado y elevado a 3x mais y ao cubo sobre 3 elevado a 3x mais C1 igual a C. Passando C1 para o segundo membro e multiplicando o resultado todo por 3, dá 3x ao quadrado y elevado a 3x mais y ao cubo elevado a 3x mais 3C1 igual a 3C. Agora eu passo 3C1 para o segundo membro e troco por uma constante k. Então temos x ao quadrado y elevado a 3x mais y ao cubo elevado a 3x igual a k. Voltemos à equação diferencial parcial que nos deu o fator integrante. Supondo agora que esse fator i fosse uma função que dependesse apenas de y, o mesmo raciocínio nos conduziria à seguinte fórmula: i de y igual a e elevado a menos integral de
y dy, onde y seria a função 1 sobre m, derivada parcial de m em relação a y, menos derivada parcial de n em relação a x. O que seria também um outro fator integrante para a equação m dx mais n dy igual a zero. Eu vou deixar essa afirmação como exercício para você. E para exemplificar isso, vamos resolver a equação y ao quadrado dx mais y dy igual a zero. Então faz m igual a y ao quadrado, deriva em relação a y dá 2y, e fazendo n igual a x, a derivada em relação a x dá y. Novamente, uma equação que não é exata. Vamos então tentar um fator integrante com a fórmula que depende apenas de y. 1 sobre m, derivada parcial de m em relação a y, menos derivada parcial de n em relação a x. O m é y ao quadrado, a derivada de m, 2y, e a derivada de n, y. Fazendo as contas, fica 1 sobre y. E calculando o fator integrante, e elevado a menos integral de 1 sobre y dy, que dá e elevado a menos log natural de y, e usando as propriedades de logaritmo, a gente simplifica para 1 sobre y. E esse seria o fator integrante. Multiplicando aqui na equação dada, fica y dx mais x dy igual a zero. Você deve lembrar que essa foi a equação que abriu o episódio anterior. E lá nós vimos que a solução é x igual a c. Pois bem, já sabemos duas fórmulas de calcular fatores integrantes. Essas fórmulas são bem fáceis de memorizar e distinguir. Em ambas as fórmulas tem a subtração das derivadas parciais. Multiplicando por 1 sobre n, a função h tem que depender apenas de x e a integração tem sinal positivo. E na fórmula que depende apenas de y, você multiplica as derivadas parciais por 1 sobre m e a integração aqui na exponencial tem sinal negativo. Agora, quando eu resolvi o exemplo 5.2, eu tinha acabado de deduzir a fórmula do fator integrante que dependesse apenas de x. Então, aquele exemplo foi escolhido de propósito para poder exercitar esse raciocínio. E quando eu apresentei a fórmula do fator integrante que depende apenas de y, eu escolhi uma outra equação diferencial no exemplo 5.4 para poder usar essa fórmula e também exemplificar. Mas se você está resolvendo uma equação que você encontrou no livro que você usa para estudar, como descobrir qual fórmula você deve usar? Ora, você faz a subtração das derivadas, multiplica por 1 sobre n. Se der uma função só de x, usa esse fator integrante. Caso contrário, você multiplica a subtração por 1 sobre m e se der uma função apenas de y, tenta o fator integrante, na forma e elevado a menos integral de h de y dy. Vejamos então a equação 2xy à quarta e elevado a y mais 2y ao cubo mais y dx mais x ao quadrado y à quarta e elevado a x menos x ao quadrado y ao quadrado menos 3x dx igual a zero. Então, chamando de m o termo do lado do dx e de n o termo do lado do dy, temos derivada parcial de m em relação a y. Observe que essa primeira parcela é um produto. Então, derivada do produto, por isso, 8xy ao cubo e elevado a y, mais 2y à quarta e elevado a y. Derivada de 2xy ao cubo é 6y ao quadrado. Derivada de y é igual a 1. E derivando n em relação a x, 2y à quarta e elevado a y, menos 2y ao quadrado, menos 3. Pois bem, calculando a subtração das derivadas parciais, nós temos aqui 8y ao cubo e elevado a y, não tem nenhum termo literal semelhante a esse, então vou repetir. Agora, 2y à quarta e elevado a y também aparece na derivada de n, como é uma subtração vai cancelar. Temos ainda 6y ao quadrado
Na derivada de m, tem um termo semelhante aqui com menos 2. Então, 6 menos menos 2 dá 8y à quarta. E 1 menos menos 3 é 4. Vamos multiplicar por 1 sobre n, essa subtração, e observar se obtemos um resultado que dependa apenas de x. A fração que resulta, 8y ao cubo elevado a y mais 8y ao quadrado mais 4 dividido por x ao quadrado y à quarta elevado a y menos x ao quadrado y ao quadrado menos 3x, não dá para simplificar. Então aqui eu fico mesmo com termos em x e y. Agora eu vou tentar multiplicar por 1 sobre m. E aí eu observo que eu posso colocar o 4 em evidência no numerador e o y em evidência no denominador. Aí vai ficar termos semelhantes dentro dos parênteses, em cima e embaixo, o que simplifica para 4 dividido por y. Então eu já sei que aqui eu vou ter que tentar mesmo um fator integrante que dependa apenas de y. Faço então e elevado a menos 4 sobre y dy, que é e elevado a menos 4 log natural de y, e, trabalhando nas propriedades de logaritmo, eu encontro i de y igual a 1 sobre y à quarta. Agora basta multiplicar na equação. E eu deixo para você, como exercício, resolver a equação. Você deve encontrar como resposta x ao quadrado e elevado a y mais x ao quadrado sobre y mais x dividido por y ao cubo igual a constante c. Claro que mesmo se eu não tivesse conseguido uma função que dependesse apenas de y aqui, eu teria que tentar um outro fator integrante ou mesmo uma outra técnica para resolver a equação. No próximo episódio, eu falarei um pouquinho mais sobre fatores integrantes. Não se esqueça de compartilhar, tirar suas dúvidas aqui comigo e, claro, ative o sininho para saber quando haverá novos vídeos. Obrigado pela sua audiência e bons estudos!